É isso aí, programa Estúdio News, nossa última parte do programa. Hoje é sexta-feira e passou rapidinho amanhã para você que já está se preparando para o feriadão, para o fim de semana. Mas olha só, hein, nessa sexta-feira, dia 4 de agosto de 2017, conosco aqui nos estúdios a Lucimara Pape. Ela que é enfermeira do programa Materno Infantil. Nós conversaremos sobre o Agosto Dourado, que é o mês do aleitamento materno, que tem sempre como objetivo tentar conscientizar as mamães também por todo o Brasil e mundo. Muito bem-vindo e muito bom dia, viu, Lucimara? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos vocês. Legal. Um prazer estar aqui. Data pra gente falar, né? A gente vem pra falar sobre o Agosto Dourado, que nós temos, né? Por exemplo, o Outubro Rosa, que é muito conhecido, e outras datas, mas algumas ficam um pouco apagadas e por isso é importante a gente ressaltá-las. O Agosto Dourado é em vista da questão do aleitamento materno, da amamentação que é feito pelas mães e a importância disso tanto pra mãe quanto pro bebê, né, Lucimara? A amamentação eu acho que é um dos atos mais importantes na vida de um ser humano. Não só para a mãe como para o bebê, mas para a família, para o pai, para essa pessoa, para esse bebê que vai ser adulto um dia, né? É uma mudança realmente na sociedade em geral. Legal, agora a gente tem tido a partir do Agosto Dourado e tudo, uma conscientização. O que você percebe, qual que é a sua percepção de alguns anos para agora? O pessoal tem se conscientizado mais, como que tá? Sim, a gente pode observar na nossa prática, né, ao longo dos anos, que a gente tem conseguido, sim, conscientizar as mães, conscientizar a sociedade, não só as mães que têm que amamentar, mas a sociedade como um todo que tem que apoiar as mulheres a esse aleitamento. Extremamente importante, fundamental para a vida do ser humano, e a mulher não consegue amamentar sozinha. Ela precisa muito do apoio da família que ela completa, que ela está ali, né? Da família, que eu quero dizer, do pai, do seu companheiro, às vezes da mãe dela, da avó, da madrinha, né? Até dos amigos. Ele une a família, né? Sim, a sociedade cobra muito da mulher. Cobra da mulher que está amamentando, da mulher que não está amamentando, cobra daquela mulher que amamenta uma criança maior. Nossa, ainda está amamentando. Então é muita cobrança em cima da mulher. E a gente tem tentado ao longo dos anos mudar essa situação, mudar esse modo de ver em relação ao aleitamento. Legal, acho que já entrando neste assunto a gente teria que falar na questão polêmica, porque infelizmente existem polêmicas, pessoas que têm preconceito, mas não pode amamentar em público, outras têm que amamentar em público. O que você tem a dizer para nós sobre isso, Lucimara? Porque, na minha opinião, né, já expondo a minha opinião, acho que não é nem discutível isso, né? É uma questão que é natural e tu não deveria nem ser uma polêmica, mas infelizmente né, Lucimara? Eu acho também, tenho a mesma opinião sua. Acho uma bobagem, chega a ser ridículo a gente discutir uma questão dessa, né? Visto que no nosso país os seios são expostos por muito menos, né? Se é essa questão de amamentar em público. E a gente defende sempre a amamentação em livre demanda, então nós não colocamos horários. Então, por exemplo, se a mulher sai para ir ao médico e leva o seu bebê e ele está com fome, ele quer amamentar, por que não amamentar? Claro. O que impede disso, né? Igual você tá com sede, você não vai tomar água agora, por quê? Então não tem justificativa para isso. Agora, é muito interessante a gente saber conscientizar, saber ter uma visão diferenciada. Vamos então passar, você como enfermeira aí do programa Materno Infantil, quais são os benefícios diretos que a gente traz para a mãe e para o bebê em questão saúde mesmo, Lucimara? O aleitamento materno, ele tem, assim, inúmeros benefícios e vantagens para os dois, né? Ficaria aqui o fim de semana falando. Mas, basicamente, para o bebê, né? Ele diminui infecções, ele diminui a possibilidade de alergias no futuro, alergias alimentares. Hoje é muito comum a gente ver crianças alérgicas ao leite de vaca, porque não foram amamentadas, alergias pulmonares, muitas rinites, bronquites, tudo isso em relação ao leite de vaca, porque também não foram amamentadas. Crianças que têm um melhor desenvolvimento cognitivo, né? A inteligência emocional, muito falada hoje em dia. As crianças amamentadas ao peito, elas são completamente diferentes de uma criança não amamentada. A relação, o vínculo com as pessoas, né? O vínculo emocional, o vínculo de amor com a família, principalmente com a mãe, é um vínculo totalmente diferente.
são inúmeros, né? Uma criança que quase não fica doente, principalmente no primeiro ano de vida. Nós temos as crianças que são amamentadas e as que não são no nosso serviço, e a gente vê claramente isso. É muito diferente as crianças amamentadas ao peito. E para a mãe, perda de peso, né? Que é muito importante para ela, porque ganhou um certo peso durante a gestação. A criação desse vínculo também em relação ao filho, né? Mas eu gostaria de dizer assim, que aleitamento não é nada de revista, porque a gente vê na revista, né, aquelas fotos assim lindas, todo mundo amamentando sorridente, né? E aí as mulheres chegam pra gente achando que amamentar é isso, que é lindo, maravilhoso, e não é. O amamentar, ele é natural, mas ele é um aprendizado. A gente tem que entender sobre isso. Tem profissionais especializados para atender essa mãe, né? Não é uma coisa assim que você, faz assim, faz assado, tipo coisas de mitos assim. Sim, as dicas, né? As famosas dicas da população. Não é bem assim. Por isso elas têm tanta dificuldade. Porque com as orientações adequadas, ideais, corretas, aí sim fica fácil amamentar. Amamentar é um aprendizado. É um aprendizado tanto para a mãe como para o bebê. O bebê não nasce sabendo amamentar. Então, existe esse tempo de aprendizado para os dois. E aí, depois dessa fase de aprendizado, aí sim, a gente consegue um aleitamento a livre demanda por muitos anos, se ela quiser. Tá certo. Para a gente falar um pouquinho com relação, a gente sabe que até na região nós já temos alguns bancos de leite, né? Aqui em Poços de Caldas ainda não temos. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Tem algum projeto em vista disso? E até qual que é a importância de um banco de leite para uma cidade polo, que é aqui do sul de Minas também, que é Poços de Caldas? Sim, a gente tem alguns projetos para banco de leite no município já há algum tempo, mas a gente precisa de um pouco de apoio do Estado também, porque é uma estrutura física que custa muito caro, né? E assim, a cidade comportaria sim, porque nós temos um grande número de nascidos vivos no município, que chega a quase 2.000 crianças ano. Mas infelizmente a gente ainda não conseguiu o banco, mas nós temos um projeto que muito possível de se viabilizar dentro de pouco tempo, que é o posto de coleta de banco de leite. Sim. O posto de coleta é o seguinte: as mães que são doadoras de leite, aquelas que têm uma produção grande de leite materno, poderiam doar, né, na sua própria casa. A Secretaria de Saúde recolheria este leite e ela seria enviada para um banco de leite próximo, porque esse leite tem que ser pasteurizado para que ele seja oferecido para outras crianças. Esse projeto eu acho que em breve a gente tem ele já concretizado no município. Legal, e explica para nós então, até para nós como leigos, para falar um pouquinho sobre a questão biológica, né? Porque algumas mulheres realmente têm mais leite, mais o aleitamento do que outras, né? E por isso que é a importância desse banco de leite também, né? Sim, na verdade não existe a mulher que não tem leite. Sim. Isso é um mito, né? Eu tenho quase 20 anos trabalhando com mulheres e nunca vi nenhuma mãe, que muitas chegam pra gente, principalmente as avós. Ela não tem leite. O leite é fraco. Ela não dá conta. Não é assim. Todas as mulheres têm leite. É biológico mesmo? Tem algum motivo por ter menos do que as outras, assim? Não, algumas mulheres produzem em excesso. Tá. Sabe? Entendi. E essas que produzem em excesso, uma quantidade grande de leite, é que são as doadoras. Sim. Né? Outras não, a grande maioria não. Produzem a quantidade que o seu bebê vai mamar mesmo, né? É biológico, é questão hormonal, uma série de coisas envolvidas, né? Então tem mulheres que produzem mais, mas aquela que produz pouco ou nenhum, isso não existe. Todas as mulheres são capazes de amamentar. E aqui em Poços, embora não temos o banco de leite, mas temos o programa materno-infantil que auxilia e muito as grávidas, né? Auxilia muito essas mulheres que estão também puérperas, né? Como que elas podem participar? Como que elas podem ir até o programa materno-infantil? Como que é? Sim. O programa, ele funciona da seguinte forma. Nós atendemos todas as gestantes. Se elas são SUS, são convênios, são particulares, isso não nos interessa. Desde que ela esteja gestante, esteja fazendo para
pré-natal, ela tem livre acesso ao nosso serviço. Ela pode nos procurar, nós vamos fazer um credenciamento dela e ela tem uma série de encontros que ela deve participar, onde nós vamos orientar em relação a tudo na gestação, não só ao aleitamento. Aí ela passa por essas orientações em relação ao parto, em relação aos seus direitos, o direito do pai na gestação e no pós-parto, e a gente orienta ela sobre isso. Depois que o bebê nasce, elas têm também, mesmo que elas não fizeram, aquelas gestantes que não fizeram as reuniões conosco, as puérperas, elas podem nos procurar se estão tendo dificuldade com o aleitamento. Podem e devem. Nós somos um serviço aberto, estamos lá para orientar. Nós temos as auxiliares de enfermagem, a nutricionista, as pediatras, para orientar e para estimular. É tudo que a gente quer, que todas as mães amamentassem realmente, né? Em livre demanda e exclusivamente até os 6 meses de vida, que é o que todo ser humano precisa para sobreviver e para ser um adulto saudável, feliz, né? Isso que a gente queria. Falando justamente desse ciclo da amamentação, então 6 meses é o ideal, pode passar de 6 meses, não pode, como que é? O Ministério da Saúde, ele preconiza que o aleitamento seja exclusivo até 6 meses de vida. Tá. Não precisa de água, não precisa de chá, de nada. É só peito mesmo. Após os 6 meses, a gente pode começar a introduzir os alimentos devagar, e a gente tem a nutricionista lá que faz isso. Até os 2 anos, o ideal é que essa criança seja amamentada até os 2 anos. Né? Chegou 2 anos, tem que parar? Não. A mãe pode continuar com a amamentação, tanto enquanto ela e o bebê quiserem, podem ser amamentados, mas até os 6 meses exclusivamente. Legal, e eu acho que essa orientação, né, não é apenas o próprio programa materno-infantil, não é apenas na questão da gente falar do aleitamento, né? Mas é propriamente porque existem os chamados papais de primeira viagem, né, e tudo. Então são orientações também para os pais, né, para a mãe, para o pai, para a família que está em torno também. Por isso a importância dele, né, Lucimara? Muito importante. Eu gosto muito quando os pais, as avós vão nos encontros também. E podem ir, então. Podem, devem ir. Né? É que nós temos uma sociedade assim que ainda não libera o pai do trabalho para ir só numa reunião, né? Mas alguns conseguem e eles participam e eles gostam, e eu também fico muito feliz quando eles vão, porque eles são orientados e dessa forma eles conseguem dar um apoio maior à mulher, né? Amamentar, como eu disse no começo, não é fácil, ela precisa muito desse apoio, dessa rede de apoio em volta dela, né? Da mãe dela, do pai, de todos ali apoiando, incentivando, dando a ela tranquilidade para que ela possa realmente assumir essa questão de amamentar. Nos primeiros dias é essencial esse cuidado com a mãe. E esse cuidado eu acho que não deixa de ser também, porque muitas pessoas às vezes pensam, homens, né, quero dizer, o machismo que ainda está intrínseco aí na sociedade, que fala, não, mas amamentar é com ela, eu não tenho que dividir nenhuma posição com relação a isso, né? Mas muito pelo contrário, né? É um ato que exigiria ali estar junto com o pai e tudo mais, né, Lucimara? Sim, extremamente importante a participação do companheiro, né? Desde o momento que ali o bebê é fecundado, né? E por toda a vida, é extremamente importante. Mas isso, graças a Deus, também tem mudado. Os homens hoje são muito mais participativos em toda a questão da gestação, já participam mais do parto, eles estão presentes, né? E eles vão muito também na hora que elas precisam de apoio durante o amamentar, que precisam de orientações, eles vão também, nos ajudam, a gente coloca eles para prestar esse cuidado também. Legal, vou até passar aqui uma programação, viu, Lucimara? Em Poços nós temos também o grupo de apoio ao parto e ao aleitamento, Ciclo Materno, junto com a Secretaria de Turismo e o DME. Eles estão com uma programação especial também para celebrar a data, né? E o Cristo de Poços, inclusive, ele ficará na cor simbólica da campanha, que é dourada, para atrair atenção para essa questão tão relevante. Além disso, hoje também se inicia uma exposição Amamentar no Paço do Saber, que é lá no Espaço Cultural do Paço das Águas Shopping. No dia 5, amanhã, às 15 horas, haverá uma roda de conversa sobre a importância dos familiares no apoio à amamentação no mezanino do restaurante Divino Fogão, no Paço das Águas do Shopping também. No dia 11, nós teremos uma palestra Aleitamento Materno, Desafios e Soluções, com a pediatra Moisés
Chensinski, ela que é lá na Elo, na rua São Francisco, número 461, no bairro São Benedito. E para encerrar a programação local, no dia 12, às 2h30, acontece o Mamaço, que é uma roda de relatos de amamentação do ciclo materno no Parque José Afonso Junqueira. Então a gente tem uma união também aqui em Poços, né, entre Secretaria de Saúde, aqui o turismo também está junto desse ciclo materno aqui da cidade, né, Lucimara? Isso, é um grupo bem importante para a nossa comunidade de Poços de Caldas. Eles são sempre muito ativos, né? Também nos auxiliando aí nessa luta em favor do aleitamento materno, onde a gente consegue diminuir com ele as internações. Hoje a gente não tem internações. No primeiro ano de vida reduziu muito, o óbito fetal e infantil também a gente vem diminuindo a cada ano. Poços tem um índice de óbito infantil bem pequeno em relação às outras cidades do nosso país, tudo relacionado ao incentivo ao aleitamento materno. Certo, agora são 11h47, estamos aqui com a enfermeira Lucimara Pape, ela que é do programa Materno Infantil. Lucimara, me fala uma coisa. Sempre a gente traz a conscientização, a orientação. Mas, na sua opinião, o que tem sido a principal barreira para essa conscientização? Porque a gente sabe que mais e mais, eu acho que as mães não têm muita resistência com isso, né? São mais tranquilas com relação a isso. Mas qual que tem sido a principal barreira hoje que você enfrenta no programa Materno Infantil, dessa adesão do pessoal participar das reuniões e tudo aqui em Poços? A gente tem uma adesão grande. Quase todas as gestantes do município fazem o materno infantil. Sim, e elas gostam muito. A gente sempre pede um retorno, um feedback deles. A gente tem uma grande adesão. Agora, relacionado exclusivamente ao aleitamento materno, ainda é a nossa sociedade, que cobra muito da mulher, que não estimula a mulher a amamentar, talvez por falta de conhecimento mesmo, né? A gente teve uma fase, algumas décadas atrás, que veio o boom da mamadeira, né? Ninguém amamentava, todo mundo era chique, né? Da mamadeira, aí tinha aquelas mamadeiras chiques, aquelas coisas. Eu me lembro das minhas cunhadas com aqueles esterilizadores imensos que tinha que esterilizar toda hora. E isso a gente está conseguindo reverter de uns anos para cá, né? O chique hoje não é mais mamadeira, não são fórmulas. A gente tem a indústria da fórmula muito forte, né? Nós temos uma indústria no nosso município, então ela é muito forte, não só ela, como todas, muito forte no nosso mercado, né? Isso também dificulta um pouco. Agora, assim, o que eu me coloco à disposição, a mãe que tem alguma dificuldade, qualquer que seja, e queira amamentar, eu falo para ela, se você quer amamentar, nós já temos 90% do problema resolvido. Os outros 10% são só questões de orientações, e a gente está lá à disposição para isso. Então, todas conseguem. Se quiser, é só nos procurar. Para a gente tentar ilustrar, então, para as nossas mamães aqui que ficaram curiosas para participar do programa, como que funciona, assim, na prática, as reuniões, em fatores psicológicos, tem também aí atividades práticas, como que é que funciona? Então, em relação ao aleitamento, eu não gosto de fazer a prática antes do bebê, mas eu oriento elas assim, saiu da maternidade, quiser passar aqui, já pode vir. Traga o bebê, né? Vem com o pai, com as famílias e já vem aqui pra gente orientar. Aí sim a gente faz as ações na prática e mostra pra ela como pegar o bebê, o que é uma pega correta, como fazer a ordenha e tudo isso mais. Legal, acho que cada vez mais essa questão da amamentação, que até, como eu disse, dia 1º de agosto foi Dia Mundial da Amamentação. Em todo o Brasil nós temos uma programação específica. Em Poços nós não temos uma programação específica ainda, né, Lucimara? Exceto essa questão do círculo materno, que tem uma programação, mas pela secretaria não tem nada certo ainda, né? Nós não temos nada assim específico, porque nós trabalhamos o aleitamento todos diário, os dias. Né? Todos os dias. A gente fala com as mães, com todos que nos procuram lá. Então, você pode ir lá, tem sempre 3, 4 mães nas salas pra gente estar fazendo as ordenhas e orientando em relação ao aleitamento. Muitas assim, por exemplo, o bebê é prematuro, não saiu do hospital, algumas vezes a gente até orienta em relação a isso, a gente até vai até eles quando há muita dificuldade em relação a isso. Então, a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo que a gente está lá, às vezes até por telefone, a mãe não quer ir, a gente tenta orientar. Orienta por né? Mas o ideal é que elas nos procurem lá. E sempre enfatizando, não só aquelas que são do SUS. Nós estamos lá para atender a todas as gestantes, todas as famílias que quiserem, podem nos procurar.
Legal, só fazendo um parêntese então do Dia Mundial da Amamentação, ela foi criada em 1992, essa data, pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação. A finalidade em promover o aleitamento materno. Agora, essa prática que eu quero perguntar para você, viu, Lucimara? Eu tava na dúvida aqui, pesquisei para falar que foi em 1992 e tudo mais. Mas até que ponto que a internet, os meios de comunicação e tudo, principalmente a internet, ela é favorável? Porque hoje, se você tem uma dúvida, você às vezes está com vergonha de perguntar num programa materno-infantil, você pesquisa aqui, né? Que aí vem recorrer aquelas dicas, aquelas coisas. Eu acho que a mãe tem que realmente acabar até com essa vergonha, né? Mas é uma pergunta muito boba e tudo. Nada é uma pergunta boba em se tratando de amamentação e se tratando da saúde do seu filho, não é assim? Não, nada. A gente tem muitos mitos, né? Que são falados por aí pelas redes sociais, né? Por exemplo, coloca banana, coloca mamão. Outro dia eu li alguma coisa, coloca repolho. Nossa. Então, por aí vai, né? As informações. O ideal é procurar mesmo uma consultora especializada em amamentação que vai ter as informações corretas. Esse é o ideal. Existe alguma influência, porque isso aí é uma questão de um outro mito que a gente tem, que você vai confirmar ou não. Influência de questão da amamentação com relação ao parto. Foi cesárea, foi um parto natural. Tem influência direta ou não para a amamentação? Para amamentar, não. Todas vão conseguir amamentar. A diferença é na descida do leite. Sim. Quando a mãe entra em trabalho de parto, então o processo fisiológico, hormonal, ele vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, inclusive a descida do leite. Então, por isso é uma consequência, é mais rápido esse processo. Se eu agendo uma cesárea, meu filho vai nascer dia 12 de agosto, o meu corpo não sabe disso, né? Então, ele não vai processar, dia 12 de agosto, às 7 horas da manhã tem um bebê e eu preciso produzir leite. Sim. Não tem como. Então demora um pouco mais a descida do leite propriamente dito. Mas então o meu filho vai passar fome? Não, você tem o colostro. Todas as mulheres têm o colostro. Algumas têm até antes do bebê nascer. E é extremamente importante o colostro para os primeiros dias de vida. Então continue amamentando, amamentando com o colostro até a descida do leite propriamente dito. Beleza, interessante, porque muita gente fica com medo depois. Não foi cesárea, meu filho vai ter isso, vai ter aquilo, mas já esclarecido para nós também. Lucimara, desde já, muito obrigado. Eu gostaria que você passasse também os horários que são as reuniões, os dias e o local também, para o pessoal que quiser participar. Tá. O materno, ele funciona na Rua Amazonas, número 38. O telefone lá é o 3697-2238. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 a 1 hora. Reuniões a gente tem todos os dias. De segunda a sexta nós temos reuniões. Mas nós estamos em relação assim, à parte, né, das reuniões, porque a reunião cada dia é de um profissional. Nós temos pediatra, nutricionista, assistente social, a enfermeira, que sou eu, cada uma faz uma reunião e nós temos a equipe que, enquanto isso, está atendendo as mães, independente das reuniões estarem acontecendo ou não. Depois que o bebê nasce, eles têm acesso às consultas de puericultura no primeiro ano de vida, que a gente usa muito o que o Ministério fala pra gente, que os primeiros 1000 dias de vida de um ser humano são os dias de ouro, né? Por isso a gente fica tão atento, tão em cima, assim, dessa criança que nasceu, desde o momento que ele é concebido até os primeiros dias se completarem, porque ele será um ser humano completamente diferente se isso não acontecer com ele. Eu queria falar um pouquinho sobre o laço dourado, posso? Fica à vontade. Porque a gente tem o laço, quando a gente, como o Outubro Rosa que você falou, a gente tem o laço que fala sobre o dia de DST, né, em comemoração ao HIV, DST, e a gente tem o laço dourado. E por que o laço? O que ele simboliza pra gente, né? O laço, quando a gente vê o laço feito, então os dois laços, ele é sempre simétrico, o lado direito e esquerdo. Isso simbolizando a criança e a mãe, o bebê e a mãe, né? Que eles têm que estar numa união ali, numa sinergia, isso mesmo, de aprendizado ali o tempo
todo, né? O nó, aquela parte que vem no centro do laço, ele existe por quê? Porque se ele não existisse, não haveria o laço, né? E ele existe simbolizando quem? A família, a sociedade, apoiando ali os dois lados do laço, porque senão eles não conseguem vencer essa luta aí, vamos dizer assim, de amamentar. E as duas pontas do laço, o que eles querem nos dizer? O futuro dessa mãe, como que ela será futuramente, porque uma mulher que amamenta, ela não é a mesma mais, né? O futuro dessa criança, que se tornará um adulto bem cuidado, sadio, com uma inteligência emocional diferente em relação às outras pessoas e com muito menos doenças, né? Hoje existem estudos de diabéticos que a maioria das pessoas diabéticas hoje adultas, elas não foram amamentadas, né? Já é um dos benefícios que a gente falou lá atrás. Isso, né? É assim, um exemplo só, porque a gente tem inúmeras pesquisas em relação a isso. Então o laço, ele tem todo esse simbolismo, que é extremamente interessante quando a gente vai pensar em aleitamento, né? Com certeza. Agora, se você ver um lacinho dourado, você já sabe tudo o que ele significa, certo? Exatamente. Bom, portas abertas aqui também no Grupo Cioff de Comunicação. Estamos juntos aí nessa toada também. Essa programação que nós temos. E muito obrigado, viu, Lucimara, pela participação. Agora, eu acho que, acima de tudo, essa conscientização foi deixada aqui, pelo menos para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também no programa Estúdio News. A gente volta na segunda-feira, a partir das 11 da manhã, com o programa Estúdio News. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia de sempre. Desejo a você um bom fim de semana. Hoje é sexta-feira. Graças a Deus, hein? Um abraço. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Você ouviu o Estúdio News. De volta segunda-feira, às 11 da Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.